Marcos capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele, Jesus, saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, é um termo pejorativo, jocoso, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Deixa aberto aí, não feche de jeito nenhum, feche apenas os olhos. Pai Santo, ajuda-me a falar com o seu povo. Ajuda-me a levar o seu povo à fé. Ajuda-me a transformar teu povo, Senhor. Ajude, Senhor. Auxilia nessa dura tarefa de pregar sua santa palavra. Toma essas mentes agora, cativas à tua palavra. Que haja concentração, reverência, temor diante do Senhor. E que o Senhor conceda a graça de falar através de um pecador. Faz teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Amém. Querido, obviamente eu não tenho tanto tempo. Sempre o culto de ceia nos leva a isso. Mas eu vou tentar trazer alguma lição aqui. Você conhece a história do cego Bartimeu. Ela é a história da sua vida. Eu vou falar essa noite das limitações que nos impedem de seguir a Deus. Das limitações que nos impedem de ser melhores cristãos. Das limitações que colocam diante de nós obstáculos, que nos privam de uma vida saudável. Assim como este cego, esse homem era cego, acometido de uma enfermidade ou de um problema gravíssimo, cego talvez de nascença, um problema congênito na sua formação, que o deixava sem um dos seus sentidos, a visão. E isso talvez poderia impossibilitar esse homem das suas atividades, impossibilitar esse homem de ir até Jesus, impossibilitar esse homem de ter uma vida saudável, impossibilitar esse homem de triunfar. E talvez você esteja aqui se queixando que não consegue prosperar por conta das suas limitações, por conta das suas deficiências. Você diz: eu sou cego, eu não possuo um dos meus sentidos. É mais ou menos assim que a ciência descreve os 5 sentidos do homem: visão, audição, tato, olfato e paladar. Esse homem não possuía um dos sentidos, a visão. Esse homem era cego. E pode parecer que por conta disso, isso limitava, isso era o fator que impedia o progresso, o sucesso desse homem. E talvez você tenha alguma limitação, talvez você tenha alguma falha, alguma deficiência, e você se queixa e diz: é por conta dessa falha, é por conta dessa deficiência, é por conta desse trauma que eu não tenho sucesso, que eu sou infeliz. E talvez muitos aqui se escondem atrás da debilidade, se escondem atrás do mal, se escondem atrás
se escondem atrás dessa chaga e julgam e culpam essa debilidade a causa do seu fracasso, a causa do seu infortúnio, a causa do seu naufrágio. Será que não é essa a sua condição? Será que você não tem problemas financeiros? Será que você não tem enfermidades crônicas? Será que não tem problemas conjugais extremos? E você os acusa de serem eles a causa do seu infortúnio, a causa da sua falta de progresso? Talvez seja isso. Esse homem tinha motivos para se queixar, tinha motivos para ser um homem dependente, tinha motivos para ser um derrotado, afinal de contas ele era cego. E talvez você diz: eu não sirvo a Deus melhor porque eu sou cego, eu não oro melhor porque eu sou cego, eu não estudo mais escrituras porque eu sou cego, eu não frequento mais os cultos porque eu sou cego, eu não amo mais minha esposa porque eu sou cego, eu não cuido bem dos meus filhos porque eu sou cego. Eu tenho uma debilidade, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma limitação, e ela me impede de avançar, ela me impede de prosperar, ela me impede de triunfar. Mas será que foi isso na vida de Bartimeu? Será que aconteceu isso? Será que isso foi suficiente para impedir Bartimeu de chegar até Jesus? Será que a cegueira foi suficiente para condenar aquele homem? Será que por ser cego ele desistiu da vida, ele desistiu de viver, ele desistiu de lutar, desistiu de tentar, ele era um zero à esquerda, não se considerava ninguém? Será que por conta de um problema financeiro, de um problema mental, de um problema físico, de uma área que está em crise, você já desistiu da vida? Você não se julga capaz? Você pensa na morte? Você acha que isso é suficiente para bloquear e parar e imobilizar completamente você? Não foi assim que Bartimeu fazia. Vamos lá, o que diz? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, olha lá a debilidade, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus. Opa! Ouvindo. O que aconteceu com Bartimeu? Bartimeu era cego. Ele não podia ver a Jesus, ele não podia contemplar Jesus, ele não podia ver a forma, a cor de Jesus. Mas Bartimeu não era surdo. Bartimeu não tinha só um sentido. Bartimeu ouviu a Jesus. Ele não podia ver a Jesus, ele não podia chegar até Jesus através da visão, mas ele podia chegar a Jesus através da audição. Ele tinha outro sentido, ele tinha outro recurso, ele tinha outra fonte, ele tinha outro método. A cegueira não foi suficiente para mobilizar Bartimeu de todo. Na mesma coisa, meu irmão, eu sei que tem uma área sua com deficiência, eu sei que você tem uma chaga, mas você tem tantas outras que não possuem deficiência. Bartimeu dizia: pera lá, eu sou cego, porém eu não sou surdo. Podem me impedir de vê-lo, mas não pode me impedir de escutá-lo. Use os seus outros sentidos, use os seus outros dons, use seus outros métodos. Não se entregue por conta de uma única debilidade. Não pense que é o fim por causa da sua cegueira. Ele ouviu. Eu ouvi. Sou cego, mas não sou surdo. A sua vida não se acabou por causa disso. O que Bartimeu disse? Eu não posso servir o Senhor com a visão, mas eu posso servir o Senhor com a audição. O que se entende? Eu vou ao Senhor como eu sou. Apresente a Deus o que você tem. Pastor, eu não tenho inteligência, eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu não tenho sabedoria, eu não tenho isso. Tudo bem, então o que você tem? Apresente o que você tem, vá a Ele com o que você tem. Quando Moisés parou diante do mar, ele começou a chorar, e agora o Egito vem atrás, os exércitos, na frente o mar.
Deus diz: o que você tem na mão? Ah, Senhor, só tem um pedaço de pão, um cajado. Então fere as águas com o cajado. Toca com o cajado da água. Usa o que você tem, Moisés. O que você tem? Eu tenho um cajado. Então usa o cajado. Vem a mim com o cajado. Usa o talento que eu te dei. Jesus está dizendo isso. Tudo bem, você é cego, mas você não é surdo. Apresenta a mim o que você tem. Vem a mim com o que você tem. Serve a mim com o que você tem. Oferece a mim o que você tem. Eu não tenho a visão para te oferecer, mas eu tenho a audição. Então ofereça a audição. É isso que ele está dizendo. Verso 47. Ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar. Opa, Bartimeu era cego, mas não era mudo. Eu não posso ver, mas eu posso clamar por ele. Eu posso chamar por ele. Eu posso gritar por ele. Eu posso invocar o nome dele. Meu irmão, clame ao Senhor. Você é cego, mas você não é mudo. É apenas uma área sua que fracassou, uma área que cegou, que atrofiou. Sim, está arruinada. Sim, é irreversível. Sim, é trágico. Porém, você tem outros recursos, outras fontes, outros talentos. Eu não posso vê-lo, mas eu posso clamar por ele. Eu posso invocá-lo. Eu posso pedir que ele venha. Eu posso chamar a atenção dele. Notem, a cegueira não foi suficiente para mobilizar Bartimeu. Bartimeu dizia: não é o fim da vida, não é o fim da vida, não é o fim da minha história, é o fim da minha visão, e só a minha visão. Eu ainda possuo os outros sentidos. Eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou insistir. Eu não vou parar ante essa única prova, esse único obstáculo, pois eu tenho outras saídas. Bartimeu era cego, mas não era mudo. E vou dizer mais, presta atenção. Geralmente, os cegos, todo cego, não possui a visão. E por não possuir a visão, eles aperfeiçoam os outros sentidos. Por exemplo, um cego tem um ouvido melhor do que aquele que vê. Um cego, ele aperfeiçoa a audição. Já que ele não conta com a visão, ele depende mais do ouvido. Um cego aperfeiçoa mais a fala. Porque ele não tem a visão, ele precisa saber usar bem sua voz. Não pense você que por conta, Bartimeu sabia, essa voz aí, eu a conheço, é inequívoco, é o Senhor, eu sei discerni-la, eu a conheço de longe, eu a escuto a quilômetros, eu tenho ouvido aguçado. Eu sei que ele ouve, então eu irei gritar, eu irei usar o meu dom poderoso da voz para atraí-lo a mim. Meu irmão, não acabou. Sim, você fracassou. Sim, você caiu. Sim, está um caos na sua vida. Mas é em uma área, é um sentido. Você tem outros que por causa dessa crise foram aguçados, foram desenvolvidos. Use-os. Use-os.